Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Estudos Espíritas Jerônimo Mendonça. Meu nome é Marco de Moraes, eu sou estudioso e trabalhador da seara espírita e eu estou aqui hoje para compartilhar contigo um breve estudo sobre o apóstolo Judas Iscariote. Qual terá sido o destino de Judas após o seu suicídio? O que terá sido feito de seu espírito? Então, hoje, o nosso tema de estudo é esse. Faço aqui a minha saudação para você que se inscreveu no canal, para você que acompanha os nossos vídeos, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba de antemão os vídeos sobre estudos espíritas. Então, saúdo a você, amigo espírita, saúdo a você, amigo simpatizante da doutrina espírita, qualquer que seja a sua crença, minha saudação vai a você que está se debruçando sobre os temas de estudo dessa noite. Então, as obras que serão estudadas nessa noite serão Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a Boa Nova de Humberto de Campos, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, Momentos de Ouro, ditado por diversos espíritos, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Muito bem, antes de adentrar propriamente ao tema, faço aqui uma breve explicação para nós espíritas o que significa, qual o significado da morte e do suicídio. Nós espíritas não cremos na morte. Nós espíritas não cremos que a morte ela interrompe a vida apenas e tão somente do corpo físico. Mas nós, enquanto seres espirituais, dados a muitas reencarnações, voltados para a evolução, nascidos, criados por Deus e nascidos para evoluir. Estamos aqui na Terra não a passeio, não a turismo, mas no sentido de aprender, de aprendizado. O planeta Terra é um verdadeiro educandário. Então, somos frutos de múltiplas existências. As nossas escolhas de hoje comprometem o nosso amanhã e dizem respeito a um amanhã melhor ou pior, com sofrimento ou mais leve. Então, a vida ela não é interrompida pela morte, apenas e tão somente a vida do corpo físico. Ou seja, para o suicida que interrompe a vida no momento de sofrimento, buscando o fim, para nós espíritas esse fim não chega. Haja vista que não existe o fim. Esse sofrimento só é aumentado. Então, fazendo esse paralelo, fazendo esse parênteses, adentremos a questão do nosso tema de objeto de estudos de hoje, que é Judas Iscariotes. Quem foi Judas? Judas foi apóstolo de Jesus, foi um dos 12 apóstolos, era contabilista, era o tesoureiro do grupo, era ele que era responsável pelas finanças do grupo. Judas Iscariotes nasceu na cidade de Queriote, na região da Judéia. Por isso o nome Iscariotes, em função da região do povoado em que nascera. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nascera na Galileia. Ele era de Queriote. Curiosidades sobre Judas. Vou citar aqui algumas passagens bíblicas, porque há toda uma polêmica em torno da questão de Judas. Judas foi realmente um traidor? Aquilo era a arquitetura de um plano traçado por Jesus e Judas? Havia um combinado? O que efetivamente aconteceu? Então vou me valer aqui de algumas passagens bíblicas, lerei alguns trechos do Novo Testamento e depois vale para a nossa reflexão e para a continuidade. Vou ler o capítulo 14, versículos 10 e 11 de Marcos. Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe primeiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ou seja, aqui descreve um pouquinho de como foi o plano, de como foi a entrega do Mestre Jesus aos romanos. Lembremos que ele teve contato com o ser espiritual mais perfeito que já encarnara nesse orbe, com o nosso guia e modelo,
com o nosso governador espiritual, Jesus Cristo. Então ele teve uma oportunidade tremenda de aprendizado. E aqui, volto a dizer, há toda uma polêmica acerca da entrega de Jesus. Ele traiu realmente Jesus? Ou será que ele fora traído pelos judeus? Vamos refletir sobre isso. Vou ler a passagem de Mateus, capítulo 26, versículos de 46 a 50. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-lhe a face. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Pois bem, é o famoso beijo de Judas. É o sinal que Judas deu aos romanos a fim de que prendessem Jesus. Será que o mestre já não sabia? Tanto que o indaga: amigo, a que vieste? Vou ler também o capítulo 27 de Mateus, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mas o que teria acontecido? O que acontecera com Judas? Ele não previa isso? Não previa esse resultado da crucificação? Vamos refletir sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Pois bem, Judas se enforcou e com as 30 moedas comprou um terreno e ali se enforcou numa figueira. Veremos detalhes muito em breve. Será que Judas foi realmente um traidor? O que houver acontecido com essa figura tão importante, com esse apóstolo tão relevante? É o segundo apóstolo mais citado nas tradições bíblicas. O primeiro, Simão Pedro. Segundo, Judas Iscariotes. Qual seria o verdadeiro plano de Judas? Teria sido ele traidor ou traído? Houvera sido um instrumento do Cristo? Ou o verdadeiro vilão, o verdadeiro traidor, que há mais de 2000 anos carrega essa culpa? O que houvera sido feito de Judas? Vou ler também um trecho da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo A Ilusão do Discípulo. Sem embargo, das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava o Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes, valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos, como um símbolo vivo da ideia nova. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria a autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do povo. E depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus. Ele dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Pois bem, reflitamos sobre esse tema, abordado por Humberto de Campos na psicografia do Chico. Para Judas, Jesus era um ser muito pacífico,
muito lento. Ele confiava no mestre, porém indagava sobre seus métodos. Para Judas era necessário política. Para Judas, a implantação do reino de Deus se daria com guerra, com fogo, com sangue, suor e lágrimas. Ele acreditava sim no Mestre Jesus, mas ele imaginava uma reação, algo que somente seria conquistado a duras penas, com espadas. Ou seja, vamos entregar a Jesus e nesse ínterim deixe ele lá, pedindo, orando ao Pai, enquanto nós aqui nos arquitetamos e tomaremos o jugo dos romanos. Essa era a ideia de Judas. Porque o mestre, se ele rogar ao Pai, eu tenho certeza que Deus não deixará seu filho à míngua, seu filho sem amparo. Ou seja, enviará legiões de anjos, exércitos que combaterão o Império Romano. E enquanto isso, nós tomaremos o Império. Nós, entre todos os judeus, arquitetaremos um plano e após a retomada, daremos o trono a Cristo. Jesus, eis aqui o seu trono. Sim, foi necessário rolar algumas cabeças, derramar algum sangue, mas aqui está seu trono. Implante o reino de Deus na terra. Ora, teria sido essa a indagação, teria sido esse o planejamento de Judas, fazer um acordo com os judeus para a tomada do poder, imaginando e prevendo uma guerra, com sangue, suor e lágrimas, crendo no Cristo, mas crendo em sua lentidão, e que ali não seria possível tomar o poder daquela forma. Portanto, Judas toma a dianteira, na certeza de que o mestre não o abandonaria, de que o povo ali estaria junto com ele lutando contra os romanos. Portanto, arquiteta Judas um plano a fim de que entregasse Jesus, mas que fosse insuflada uma revolução. Porém, contudo, todavia, entretanto, o resultado houvera sido diferente daquele previsto por Judas, uma vez que ele fora traído. Ele, em sua política humana, não foi obedecido. Ninguém se insuflou contra os romanos. Aquela pretensa revolução não ocorreu quando Pilatos disponibilizou ali Jesus com a possibilidade de ser liberto. O povo clamou a crucificação. Pronto. Estava feito. O que Judas houvera arquitetado caiu por terra. Suas 30 moedas eram o pagamento. E quando notou que dali seria impossível Jesus sair daquela situação, que seria de fato crucificado, iniciado por um ato de entrega de Judas, ele foi tomado por culpa, tomado por remorso, um sentimento ali inafastável que ele não conseguiu lidar. Mas antes disso, comprou um terreno, comprou um campo e, achando uma figueira, suicidou-se em um galho. Suicidou-se naquele galho, tomado de remorso e de arrependimento. Naquele galho, o galho se quebrou e caíra num precipício. Seu corpo, as vísceras ficaram a toda mostra. Foi dilacerado por lobos e animais carnívoros. Lembremos que era Páscoa. Ninguém ali poderia tocar o corpo de Judas. Ou seja, ficar ali por um período longo, porque, segundo a tradição, não seria possível, durante a Páscoa, tocar num cadáver, pois ali seria impura aquela pessoa que tocasse no cadáver. Portanto, Judas ficou com todo o seu corpo dilacerado e à vista das pessoas. Aquele terreno comprado pelas 30 moedas fora amaldiçoado. Gente, e hoje? Existem cidades no interior do Brasil que ainda têm uma tradição de malhar o Judas, de fazer um boneco, cobri-lo de pequenas bombas e bater até estourar o boneco. É o famoso olho por olho, dente por dente.
O que aconteceria com Judas se hoje volvesse à terra? Enquanto Judas, o que teria sido feito? O que nós, humanos, faríamos por vingança, por não entender o ato, por não entender uma falha? O que faríamos com Judas? Porém, voltemos à nossa reflexão, objeto de estudo hoje. O que foi feito após se suicidar? O que houvera sido feito? Humberto de Campos faz uma entrevista com Judas no livro Crônicas Além Túmulo. Eu vou lê-la e nós comentaremos acerca do tema. Silêncio augusto cai sobre a cidade divina. A antiga capital da Judéia parece dormir, o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsame, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E, em meio a todo o cenário, como um cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas buscando o Mar Morto quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Aqui há uma descrição do local, há uma descrição geográfica do local. E foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte, ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorreram as ruínas sagradas e no meio das fatalidades se pesam sobre o império morto dos judeus. Não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Mais uma vez, há uma descrição aqui local. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem, sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica, irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante os progressos que já alcançaram, volver atrás, visitando sítios onde engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra, nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de entanho. Vejam que aqui é dito que muitos espíritos podem regressar ao lugar de onde viveram, podem regressar pelo lar, por onde passaram sua encarnação. E aqui estava Judas, na localidade em que vivera, porque é lícito isso, é permitido ao espírito voltar e ficar um pouco no lugar. É semelhante a um local que você morou na infância, enquanto criança, em tenra idade, e depois de adulto resolve voltar para ver como está o lugar, para averiguar, por se tomar de lembranças. E ali estava Judas, nesse mesmo local. Aquela figura de homem magnetizava. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. E assim prosseguiu. Vejam que Humberto faz uma entrevista com Judas, mesmo com receio, foi lá e conversou, e ouviu, e indagou, e retarquiu sobre Judas. Como Jeremias, das Lamentações, contemplo às vezes
esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Assim perguntou o repórter. Em parte. Os escribas redigiram os evangelhos, não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos, o tetrarca da Galileia, além de seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu, um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém, pelo meu excessivo zelo e pela doutrina, me fez crucificar o seu fundador. Aqui ele assume que ele acreditava muito em Jesus, mas que ele estava entre o antagonismo das ideias romanas e do socialismo, daquela ideia central trazida pelo Cristo. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Vejam, aqui ele ressalta que Jesus nunca tomaria aquele poder à força, que Jesus não teria nenhuma atitude violenta. E aqui ressalta e prossegue. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tardia Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julgueis que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir a seus olhos. Ou seja, ele não planejara aquele fim, ele arquitetara um plano a fim de que pudesse entregar Jesus aos romanos e ali fosse iniciada uma revolução armada, uma revolução dirigida por Judas. Porém, não foi o que aconteceu. E diferente do resultado que previra, Judas, tomado de culpa e de remorso, acabou por se suicidar, acreditando que a morte traria fim ao seu sofrimento. Será que ocorreu? Será que ele vaga até hoje? Vejamos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Indagou o repórter. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para todos os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vejam, senhoras e senhores, a bendita lei da causa e efeito. Aquele que hoje agride, amanhã será vítima. Aquele que hoje causa o sofrimento, amanhã será vítima do sofrimento. Não é um Deus punitivo, mas um Deus educativo, um Deus que acredita na pedagogia, um Deus que ensina e faz as pessoas sentirem na pele a lei da causa e efeito, através de expiações. Vejam que ele aqui fala em fogueira inquisitorial. Ele cita que fora traído, vendido e usurpado. Foi exatamente o que ocorreu. Foi exatamente o que ele causou. Ele hoje é vítima de traição e de usurpação. Prossigamos. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV, desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmia que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos,
fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na frente o ósculo do perdão e da minha própria consciência. Isso é, Judas pagou por diversas encarnações, deu testemunhos muito dolorosos, foi ali um verdadeiro mártir do Cristo. Dizem que ele, em outra encarnação, foi Joana d'Arc. Isso não se tem uma comprovação real, mas uma coisa é fato: ele pagou, ele viveu na pele o que era o cristianismo inicial, aquele cristianismo primitivo, vivera ele essas épocas de barbárie. Prossigamos. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, que me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o acompanharam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir. Se podem atirar a primeira pedra, sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como se sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Para nós espíritas, não há penas eternas, não há inferno, não há mal que dure para sempre. E aqui Judas descreve que foi sim mártir, que foi sim idealizador, que pagou por todo o mal causado, que reparou e que hoje já não há mais a necessidade de reencarnar na Terra, que ele está ali apenas e tão somente revivendo uma história, recapitulando os fatos, mas que até hoje, 2000 anos depois, ainda o julgam. Ainda há preconceito sobre o seu nome. Judas é sinônimo de traição, é sinônimo de venda. Prossigamos. E quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços e em todos os padrões do ouro amoedado. Puxa, que realidade! Vendemos Jesus todos os dias, ao não seguir o Evangelho, ao espizinhar o nosso próximo. Vendemos Jesus, sem perceber, não por 30 moedas de ouro. Essa é a conclusão de Judas. Que todos temos pecados e que muitos ainda o julgam. Porém, ele, hoje, já se encontra numa esfera melhor do que a de outrora. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção ao Santo Sepulcro, e eu, confundido nas obras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua inquietude, como um lençol de águas mortas, procurando o Mar Morto. Aqui finaliza o capítulo sobre Judas, sobre o que houvera sido o destino de Judas. Isso é, padeceu, testemunhou como o cristianismo primitivo, foi mártir. E hoje a reflexão que se traz é: será que somos dignos? Ou será que ainda hoje vendemos ao Cristo? Será que através das nossas atitudes somos cartas vivas do Evangelho? Ou aquilo que fazemos é equivalente a uma traição, a uma venda? Reflitamos.
Senhoras e senhores, para finalizar, eu trago aqui uma poesia da redação do Momento Espírita com base no capítulo Retrato de Mãe, do livro Momentos de Ouro, autoria de Espíritos Diversos e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou lê-lo para concluir o tema. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo, matei-me, e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei, pode fazê-lo, ó rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida se reduz agora, nobre senhora. Afasta-se de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita. Nunca penetrarás minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado. Sofre, com paciência e dor à prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e irritado: mãe! Não quero ouvir falar de mãe! Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que sempre teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fales de mães, nem me fales de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, a dama docemente: por mais que me recuses, eu não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te reconduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desraga do pesadelo atroz, perguntou: quem és, que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando o amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, sou Maria, mãe de Jesus. Meus amigos, assim encerramos mais um tema, demonstrando que o amor de Deus é infinito, que não há mal que dure para sempre, que não há pena eterna e que todos, sem qualquer exceção, terão nova chance. Que fique a esperança e o amor em seu coração. Assim eu me despeço. Que Deus ilumine sua família. Fiquem com Deus.